Boa noite, meus irmãos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Andressa e hoje estou aqui trazendo uma mensagem de Deus para a tua vida. Amém? A mensagem que Deus colocou no meu coração está no livro de Daniel, capítulo 5. Que o banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa. Que é assim, olha. Belsazar, ele estava no reino, ele era o rei. Então ele estava comemorando, né? Ele deu uma festa comemorativa e ele chamou os seus amigos, chamou os familiares, para que todos pudessem junto com ele tomar vinho para festejar. Mas não foi só por aí que começou a história. Belsazar também pediu para que trouxesse da casa de Deus os utensílios de ouro, de prata, os utensílios que estavam na casa de Deus, para que Belsazar pudesse, e os outros pudessem adorar as coisas. Só que assim, olha, meus irmãos, quando as coisas elas estão dentro da casa de Deus, elas são consagradas. E elas não podem ser tiradas da casa de Deus para levar numa festa carnal. Não era uma festa espiritual, era uma festa carnal que Belsazar, o rei, estava fazendo. E ele, mais as outras pessoas, os ímpios também, iam adorar outros deuses, outras imagens. Isso não agrada a Deus, porque quando a gente, meus irmãos, se esse controle, ele pertence a Deus e ele foi consagrado na casa de Deus, por nada eu posso pegar esse controle e trazer para minha casa e pegar esse controle e mudar de canal numa televisão por uma coisa que não agrada a Deus. Eu não posso pegar esse controle e tirar da casa de Deus, que é algo consagrado a Deus. Eu não posso fazer isso. Então aquilo fez com que aquilo não agradasse a Deus. Deus se irritou, Deus se irou, porque viu que até então, se Belsazar tivesse se festejando com os amigos, apesar que era errado, aquilo já entristeceu o coração, mas Deus não tirado tanto da forma de Deus como Belsazar foi lá e pegou os utensílios da casa de Deus para colocar na festa, coisas mudando, coisa que não agrada a Deus. O que aconteceu, meus irmãos? Deus foi lá, com as próprias mãos, escreveu em um lugar, de forma com que Belsazar, visto o que estava escrito. Belsazar, então, ficou surpreendido com aquilo e mandou chamar os adivinhadores, os astrólogos, todas as pessoas, para que pudesse adivinhar o que estava escrito, a visão que Belsazar tinha visto. Mas nenhum deles pôde decifrar o que estava escrito. Porque quando é Deus, meus irmãos, que revela uma coisa para uma pessoa, não há astrólogo, não há pessoas ímpias que vai decifrar aquilo que as mãos poderosas de Deus fez. Então, Belsazar já estava sem solução. Mas uma pessoa disse assim para Belsazar que havia uma pessoa cujo nome tinha o espírito de deuses sobre a vida, de deuses. Mas essa pessoa se chama Daniel. Ele não tinha o espírito de deuses na vida. Ele tinha o espírito do Deus, que é o nosso Deus vivo, o nosso Deus maravilhoso, sobre a vida dele. Então, Belsazar disse que se ele interpretasse aquela visão que tinha, ia vestir ele com ouros e tais, que ele ia subir. Mas Daniel disse não. Daniel disse para dar para outra pessoa, porque ele não queria. Porque assim, olha, quando você é um profeta de Deus, quando você é escolhido por Deus, você vai interpretar sonho, você vai orar, Deus vai te usar para fazer cura, você não tem que cobrar da pessoa. Você não tem que orar e em troca você tem que receber coisas carnais, não. E Daniel foi uma pessoa fiel a Deus. Daniel disse que Deus poderia interpretar. Então Daniel orou e Deus deu a visão para Daniel que estava escrito, que se resumia que o reinado de Belsazar tinha acabado, porque Belsazar se fez a ira de Deus, fez-se irar a ira de Deus. Então dizia que o reino de Deus, o reino de Belsazar tinha acabado. E Daniel era uma pessoa tão escolhida, tão sábia, que antes ele já tinha interpretado um sonho do pai de Belsazar, o rei Nabucodonosor. E o reino de Belsazar iria se acabar. E naquela mesma noite que Daniel interpretou a visão que Deus tinha dado a Belsazar, naquela mesma noite Belsazar tinha morrido.
Isso é pra você ver, meus irmãos, que eu quero deixar não é um recado, mas uma mensagem de Deus pra você, que as coisas de Deus a gente não brinca. A palavra de Deus é muito clara, que diz assim, olha, que haveria imagens de escultura que tem coisas de ouro, prata, bronzes, que tem olhos, mas não veem, ouvido, mas não ouvem, boca, mas não fala, mão que não possam se apalpar, e muitos escolhidos até se enganariam. Imagem de escultura, meus irmãos, para aquela pessoa que lê a Bíblia, que diz assim, olha, eu irei seguir a Bíblia. Não aquela pessoa que diz assim, olha, eu vou seguir isso, eu vou seguir aquilo, porque a pessoa diz, pelo que o pastor diz, pelo que o padre diz, pelo que o papa diz. Não. Você tem que, se você é uma pessoa que diz assim, olha, eu sigo o que a Bíblia diz. E se você adora imagem de escultura, eu quero dizer pra você, olha que tá errado. Porque a Bíblia, em várias vezes, ela diz que imagem de escultura não agrada a Deus. E o que Deus fez, e o que Deus fazia e ainda faz com pessoas que adoram imagem de escultura, Deus tira a própria vida. Porque Deus não tem misericórdia. Porque Deus tem misericórdia por um tempo, mas aquela pessoa, quando aquela pessoa, ela não quer adorar a Deus, porque é Deus que dá a vida, ela prefere adorar imagens de escultura que não vem de Deus, que com as coisas diabólicas. E ainda Deus deixou bem claro, escrito na palavra de Deus, para não adorar. Ainda existem pessoas que adoram. A pessoa que lê a Bíblia, que segue a Bíblia, ela vai ler que em todas as vezes Deus matou as pessoas que adoraram imagens de escultura. Deus, ele não gosta. Deus, ele tem raiva. Isso ira a Deus. Porque adora tudo quanto é coisa, mas a Deus não adora. Então, se você tiver dúvida, meus irmãos, o que é certo, o que é errado, não pergunte para o irmão, mas pegue a Bíblia. A Bíblia, ela diz o que é certo e o que é errado. E sempre que você tiver dúvida, o que eu estou fazendo errado, coloca se Jesus no teu lugar faria. Se Jesus no teu lugar não faria, significa que aquilo é errado. Eu deixo essa palavra para você em Daniel, que você possa ler capítulo 5. E ver que Deus, ele tem misericórdia do seu povo, enquanto o seu povo, quer buscar Deus. Mas enquanto o teu povo idolatra, enquanto o seu povo só fica buscando imagens de escultura, coisa que não agrada a Deus, ainda brinca com as coisas que são consagradas a Deus, aí você começa a ver. Porque Deus, ele não é aquela pessoa que só dá coisa boa, não. Toda vida, Deus só quer abençoar os teus filhos. Mas aqueles que não querem receber a bênção de Deus, eles são amaldiçoados. Eu deixo essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Amém.